Olá pessoal, vamos então aqui à análise do romance Paulo de Bruno Seabra, um romance de 1861, ou seja, lá da época do romantismo brasileiro. Talvez o estudante aqui fique pensando, mas Paulo, que romance é esse? Que autor é esse? Porque é um romance de um autor que não foi canônico, ou seja, que ele ficou longe dos holofotes românticos, de certo modo, né? Se a gente for pensar assim, quem é que eram os grandes romancistas românticos? Joaquim Manuel de Macedo, o José de Alencar, Visconde de Toné, Bernardo Guimarães, Manuel Antônio de Almeida. E o que aconteceu? O Bruno Seabra, então, ele ficou longe desses holofotes. E eu sempre abro aqui, de certo modo, né, para fazer videoaulas de algumas obras que não foram canônicas. Por exemplo, se vocês olharem ali, tem uma obra do primeiro romance romântico, O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, tá? Bom, então aqui, esse romance, como era de praxe com alguns romances à época, ele saiu primeiro em folhetins, num jornal chamado A Marmota. Então ele teve 16 números no primeiro momento, tá? E aí o que aconteceu depois, que ele ganhou, de certo modo, né, uma edição em livro em 1861, só que o seguinte, ficou escondido, assim como, por exemplo, o romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Então só teve uma segunda edição ó, em 1973, tá? O romance dedicado ali, reparem, a minha prima, a Dona Maria Amélia, e a seu excelente marido, o Dr. Francisco Manuel das Chagas, estima e amizade, tá? Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos basicamente uns 22 capítulos que são numerados e temos um epílogo também, tá? O romance é narrado em terceira pessoa. Então vamos aqui nessa obra Paulo, um romance que poucos conhecem, tá? Que se perde em alguns momentos também, a gente vai ver, mas tem alguma qualidade em alguns momentos, tá? Bom, no capítulo 1, a gente começa focalizando o personagem Comendador B, que não aparece o nome dele, estão vendo, né? É B Reticências, tá? Assim como acontece na Ilha D Reticências, lá na Moreninha, nos personagens da Úrsula. O Comendador B, depois de ter feito um dos mais brilhantes vultos no partido político que vigorava em 1800 e não revela, mas a gente sabe que é século XIX ali, tá? Retirou-se da corte. Então o que aconteceu? Esse Comendador B sai do Rio de Janeiro, volta para a província dele e ele já estava separado há 25 anos do local onde ele nasceu ali. Filho único de um dos mais abastados proprietários numa das mais importantes províncias do norte do Brasil, Pernambuco, aos 10 anos de idade, por falecimento de seu laborioso pai e já órfão de mãe, herdava uma considerável fortuna. Então, ele herdou, né, enfim, pequeno, uma fortuna e precisa de um tutor. Aí esse tutor acaba cuidando dele como um pai. Aí quando ele completa 16 anos, ele vai começar a fazer lá as aulas para estudos superiores, ele escolhe medicina, vai para a corte no Rio de Janeiro, se torna um grande aluno de medicina e foi de melhor a melhor e aos 22 para 23 anos saía pronto da academia e já gozando a lisonjeira fama de bom médico. Seu tutor faleceu pouco tempo depois de ter tido o prazer de ver completamente educado o filho que o tinham feito adotar, e depois de lhe fazer a entrega de todos os seus bens. Então aqui, o nosso comendador, né, agora médico formado, rico. Só o que aconteceu no capítulo 2 diz, 3 anos depois de formado, e quando já gozava de grande nomeada na carreira a que se dedicara, B abandonou a medicina, seduzido pelos encantos ilusórios da política. Reparem a crítica, né? Ilusórios da política. Então, esse comendador se casou com a filha de um político influente, o comendador B se tornou chefe de partido, só que qual é o detalhe? Mas a política é como certas mulheres que os libertinos conhecem. A política é hipócrita, interesseira e ingrata. E como o comendador B era um homem correto, honesto, ele acabou se decepcionando nesse mundo, né, hipócrita, interesseiro, e ele perdeu tudo. Aos 40 anos, Comendador B estava pobre, sobrecarregado de dívidas e desafeiçoados. B tinha deixado se iludir por amor da pátria e não por amor de si, e só tarde conheceu que fazia um papel ridículo na carreira que abraçara. Então, fazendo um papel ridículo na política, né, e acabou abandonando a política, mas pobre. O que ele fez? Retirou-se para sua província, pobre, carregado de dívidas, mas com uma comenda no peito, prêmio com que a pátria generosamente agradeceu-lhe a adesão e a fãs de 15 anos
na política ali, né? Então, o que aconteceu? Ele voltou, ele estava 25 anos longe, né, da sua província, agora ele volta, a gente fica sabendo que ele tinha se casado, né, com a filha de um político influente, só que depois de 2 anos de casado a esposa morreu, só que eles tiveram uma filha, que agora conta 13 primaveras, ou seja, 13 anos, e que o acompanha, comanda o comendador, quando todos o abandonam. É Emília, primeiro e único fruto. Então a gente fica sabendo então que o comendador tem aqui uma filha, não tem mais parentes, estava sem amigos, sem bajulação, mas está agora na província dele. E desgostoso com a sociedade, foi isolar-se num dos menos frequentados arrabaldes da capital e ali vivia ocupando uma modesta casa térrea, ele, sua filha e um doméstico. E o que faz então quando ele abandonou a política? Ele começa a exercitar novamente a medicina, trabalha numa clínica de bairro ali, e dali ele está tirando o sustento dele. E ele vai, ele mesmo, educando a filha dele, a Emília, que é a menina dos olhos dele, a felicidade dele, o pai que vai ensinando tudo para ela, falando de Deus, da religião, da natureza, dos astros, de tudo, enfim, que é grande e sublime. E aí na casa do comendador, o que acontece? Aparece ali um moço, que vai ser o nosso personagem agora, o Paulo, né? Que tem, de certo modo, assim, uma doença grave. Reparem, Paulo chamava-se ele, vivia na companhia de sua velha mãe e de uma galante irmã de 20 anos de idade. Então a gente fica sabendo aqui, né, que o Paulo tem a mãe ainda, tem a irmã. E o Paulo, ele foi matriculado no curso de Direito quando o pai ainda estava vivo, ali em Olinda. Só que o pai do Paulo começou a ter uma doença, aí teve que mudar os planos e tudo mais. O pai de Paulo, grande gênio na arte de corregil, ou seja, ele era um pintor, vivia dos trabalhos de sua profissão e era agora forçado a deixar os pincéis. Por quê? Porque tá mal ali, né? Tá quase morrendo, e o pai do Paulo era pintor, só que pobre. E aí o que aconteceu, né? Mesmo doente, o pai do Paulo começa a partir de agora a ensinar o filho a pintar, a tentar levar essa arte para o filho agora, que é o Paulo. Aproveita, dizia-lhe, aproveita, meu filho, estas lições. Deus não quis que eu, com meu trabalho, te acabasse de educar. Precisas, entretanto, de um meio de vida para o futuro que aí vem perto, e tua mãe e irmã precisam de ti. E aí o pai, depois que passa toda essa questão de ensinar a pintura para o Paulo, ele está morrendo ali, mas ele sabe que o Paulo pode sim pintar, pode viver de pintor e tentar sustentar a mãe e a irmã ali. Poucos dias depois, o velho pintor, o pai do Paulo, que não aparece o nome aqui, morria. Bom, aí o que acontece? O Paulo vai ter que fazer agora da pintura a profissão dele, né? Já não era um artista por necessidade, era o de gênio, né? Porque agora ele está usando isso aqui dentro daquela ideia, né, de passagem de talento do pai para filho, os ensinamentos. E um dia o Paulo pinta o retrato da irmã, e aí um trabalho muito bem feito, bonito, e aí a mãe vai às lágrimas, né? Tanto a irmã quanto a mãe ficam ali sempre, né, dando abraços no Paulo, carinhos. Paulo trabalhava de dia com seu pincel, de noite estudava seus livros, contente com a arte e feliz na obscuridade da sua pobreza. E aí, claro que a mãe e a irmã também estão ajudando ali a manter a casa. Algum tempo depois de ali residir o comendador B, Paulo caiu doente. A moléstia era grave e exigiu a assistência de um médico e foi chamado comendador. Então agora a gente está começando a cruzar as histórias, né? Porque o Paulo, o que vai acontecer? Ele vai se apaixonar pela Emília, que é a filha do comendador. Paulo não era simplesmente um pintor, era um moço cheio de inteligência, então tinha 20 anos, já artista. Paulo mereceu a estima e a amizade do comendador, lembrando que tem a filha Emília. Restabelecido, o comendador visitava Paulo muitas vezes. Emília já era muito amiga de Henriqueta, que era este o nome da irmã de Paulo, a mãe é Inês. Então os nomes vão sendo revelados aos poucos, né? Só o pai do Paulo que não aparece ali, né? E o comendador, que é comendador B. Então ali qual é o detalhe? O Paulo tá mal, a gente fica sabendo, né? E aí a mãe, a Inês, né, a irmã Henriqueta, começam a ver que ele não tá bem, o Paulo.
É verdade, respondeu-lhes Paulo, não ando contente com a minha vida. E a gente está no romantismo, né? E adivinha qual é o problema do romantismo, qual é a dor do romantismo? Ele está apaixonado pela Emília. Então a mãe fica perguntando, né? Enfim, o que que tu tem? Né? E ele vai dizer que é amor. E quem há de se intrometer com teu amor, tornou sua mãe. Aí o Paulo diz, a sociedade, minha mãe, sim, ela que por eu ser um artista descendente de outro artista e tudo mais, pode não ver com bons olhos essa questão, não é um cargo ali, né, algo de profissão, de carreira e tudo mais, é um artista que pode um dia sim ganhar, outro dia sim não, né, aquela coisa toda do julgamento da sociedade. E aí a mãe pergunta, né? Mas vem cá, quem é que tu ama? E aí o Paulo fica meio assim, e aí a mãe pergunta, só um pouquinho, tu pintou um novo quadro, né? E quem é que é essa mulher que está no quadro? E aí a mãe se liga que é a Emília, ou seja, ele pintou a filha do comendador. E a mãe diz, a filha do doutor, exclamaram mãe e filha a um tempo. Então eles descobrem agora que o Paulo ama a Emília. E aí pergunta, e a menina Emília também te ama? Perguntou a extremosa mãe. Ama, respondeu Paulo em meia voz. Então a gente vê que esse amor é recíproco, né? Só que qual é a preocupação do Paulo é que o comendador talvez não aceite essa união, porque o Paulo é de uma família pobre, o comendador também está lá agora numa decadência, então talvez ele não queira isso para a filha. O que pensa o Paulo? Talvez ele queira um moço com dinheiro, com dote e tudo mais, né? Já que o comendador não vai ter dote para a filha. Então, de repente, ele pensa em casar a filha com um cara mais rico. Isso o Paulo pensa, né? Só que aí a mãe diz, não, não, deixa comigo, eu vou resolver esse problema, me dá o quadro. E ela pega o quadro que o Paulo pintou a Emília e vai direto na casa do comendador falar com o comendador, ou seja, a mãe vai falar com o comendador. Reparem, Paulo amava a filha do comendador como um artista é capaz de amar. E detalhe, a Emília também diz que ama o Paulo. Às 8 horas da manhã, Paulo ainda dormia profundamente e já sua mãe voltava da casa do comendador. Então o que aconteceu? Né? Os capítulos aqui são bem dentro daquela linha, né, do romantismo. Termina, deixa aquele suspense no ar e no próximo explica. Então a mãe chama ali, né, a Inês chama a filha Henriqueta enquanto Paulo está dormindo e diz, ó, eu fui lá na casa do comendador e tudo mais, né? E falei com o comendador. Ó, o que eu disse para ele? Sua mercê tem um coração de pai, comendador, e eu tenho cá um coração de mãe. E ainda que sua mercê tenha muito amor à sua filha, esse amor não faz a metade do amor que eu tenho a meu filho Paulo. E aí ela diz, né, ó filha, a Inês, a mãe, tá falando pra Henriqueta, a filha, enquanto Paulo tá dormindo, né? Eu cheguei no comendador e disse, ó, comendador, sondei o coração do meu filho, vi que ele amava Emília, e enfim, né, ele pintou a sua filha num quadro, tá? E queria saber a opinião do senhor. E aí o comendador diz, ó, posso ficar com o quadro? Pode. E aí ela volta, tá? E agora a gente tem o capítulo em que o Paulo tá acordando, ó, Paulo saiu do quarto algum tanto abatido. E aí a mãe e a irmã veem que ele tá mal, tá pálido ali, só que a Henriqueta chega, a irmã, né, e diz, ó, a mãe foi lá falar com o comendador e falou isso, e à medida que ela vai falando, Paulo vai ficando bem. E lá se foram os três, Inês, Paulo e Henriqueta, contentes com a fortuna, sentar-se à mesa da pobreza. Bom, agora o Paulo, o que ele faz? O Paulo, ele mesmo foi falar com o comendador. E aí o comendador diz, não desanime, senhor Paulo, que dessa doença, de amor, não há de morrer. Sua mãe me expôs tudo, esse amor que tu sente pela minha filha. Né? E aí o comendador vai chegar e vai dizer, olha, mas eu também quero falar um pouco, né, sobre mim, sobre a minha filha. Vou falar-lhe com toda a franqueza de pai para filho. E aí o que ele vai dizer? Olha, eu perdi toda a minha fortuna com a política, diz o comendador, né? Perdi também a herança, tô com um monte de credores por aí, cheio de dívidas, tá? Eu sei que eu não vou conseguir mais pagar eles porque eu não tenho dinheiro. Até um avô da Emília eu tô devendo para ele, né? Ou seja, o que ele diz? Não tem, pois, Emília, outro dote que não seja alguma inteligência. Ou seja, não tem dinheiro, Paulo. E o que diz o Paulo? Perdão, interrompeu Paulo. Dona Emília tem um dote que eu não trocaria por todas as moedas do mundo. Ela tem o coração. E eu sou moço e saberei trabalhar. Então não é por dinheiro, não há esse impedimento.
Só que aí a Emília aparece, só que ela não sabe nada do que está rolando entre eles ali, né? Que o papo já está entre os pais. E aí o pai, o comendador, chama a Emília, né? E assim, tipo, o que tu quer, pai, né? Pois eu te explico. Tá vendo aqui o senhor Paulo? O senhor Paulo veio nos participar que vê se podes adivinhar o resto. Não sei, pai, respondeu Emília dividindo as palavras, né? Já meio nervosa. O Paulo veio dizer, participar-nos de que vai se casar. E a Emília, ah! Exclamou a donzela involuntariamente empalidecendo. Vai se casar? Reparem que ela toma meio que um susto ali, né? Porque se os dois se amam reciprocamente, né? Já se revelaram ali, e agora o pai está dizendo que ele vai se casar, ela está meio aqui, sem entender, né? Só que aí o que faz o comendador, né? Diz assim, olha, o Paulo, ele trouxe aqui o retrato da noiva dele. E aí mostra para ela, ó, eis o retrato da noiva do senhor Paulo. Continuou ele apresentando o quadro à sua filha. E aí, claro, o que está pintado ali é Emília, né? Ela diz, meu pai, exclamou-se, vendo-se retratada ali, tá? E aí, as mãos dos amantes, ou seja, dos que se amam, né, o Paulo e a Emília, estenderam-se e o comendador as uniu. Muito bem, aqui está bem no sentido romântico, tá? Emília completava 15 anos, Paulo tinha 20 anos completos, amaram-se reciprocamente desde a primeira vez que se viram. Ela é loira, olhos azuis, né, cabelo loiro. Olhavam-se, compreendiam-se e o amor florescia. Só que qual é o detalhe? O Paulo, ambicionando uma melhor posição para o futuro, resolveu-se a vir apresentar nesta corte, ou seja, no Rio de Janeiro, aos entendedores da sua arte, alguns trabalhos que possuía e tinha em conta de bons. Ou seja, o Paulo está pensando no casamento, em como sustentar a Emília e como sustentar ela com a arte dele. Então, ele está projetando uma viagem para o Rio de Janeiro, levando algum dinheiro e levando obras. E a Emília está aqui, né? Não, mas não precisa disso, não faça isso e tudo mais, não precisa ir para o Rio de Janeiro. Naquela ocasião, Paulo marcou o prazo de 10 meses para levar a efeito o seu compromisso, ou seja, um casamento daqui a 10 meses. Ele pensando, eu vou me dar bem no Rio de Janeiro, vou vender algumas obras, vou entrar no mundo da arte e depois eu volto, né? E claro que aí tem a choradeira da mãe, a choradeira da irmã. E chorava a mãe como se tivesse morrido o filho. O comendador dirigiu-lhe algumas palavras consoladoras ao Paulo. Bom, aí o Paulo está se preparando para a viagem, ele chega no comendador e diz, ó comendador, eu estou deixando aqui um dinheiro, tá? Se por acaso a minha mãe precisar, tu dá para ela, tá? Já era preciso partir, Paulo estava pronto e no outro dia pela manhã o vapor levantava âncora. E aí o Paulo, o que ele faz? Agora está no Rio de Janeiro, Paulo ocupava nesta corte um pequeno sótão, então ele está ali, de certo modo, agora no Rio de Janeiro, não pode perder tempo, ele está sondando os protetores das artes, enfim, quem trabalha com isso, mas ele não consegue nada. Por quê? Os mestres da arte, a quem o inexperiente apresentava suas telas, aconselhavam-no a deixar os pincéis, ou seja, parar de pintar. Porque, concluíam eles, os seus grandes defeitos estavam a clamar que o desventurado era antes um maníaco pela arte do que propriamente um artista. Ou seja, as críticas são bem negativas aqui para o Paulo. Então ele não está conseguindo, né, essa aceitação que ele achava que ia ter no Rio de Janeiro. Havia perto de 6 meses que estava na corte e não convinha demorar-se mais. Então o que acontece, né? Ele começa a ficar mal de dinheiro, só que agora entra um personagem importante aqui, que ele vai conhecer um moço, né, importante na obra, que é o Eugênio. Eugênio chamava-se o amigo de Paulo, representava ter 25 a 28 anos de idade, ou seja, mais velho que o Paulo, 5 ou 8 anos, né? E o mundo desse Eugênio, dizia ele, era a sua consciência, o seu conselheiro a circunstância, o seu rei Paulo de Kock e a sua pátria cabeça de Sócrates, um cão pelo qual se desvelava extremosamente. Bom, então estão vendo, né? Aqui ele cita o Paulo de Kock, que foi um escritor francês, que foi muito popular aqui no Brasil, era tipo o romancista das cozinheiras, né? Era popular. Então esse Eugênio aqui conversa com Paulo e vê que o Paulo tem talento. Então ele começa a dizer, pô, como é que tu tá mal se tu tem talento para pintar, né? Só que aí o Paulo diz, olha, eu fui oferecer um quadro, né? E me oferecendo quase nada, tá? E aí o Eugênio diz, mas eu também não tenho dinheiro, mas por tabela eu tenho um ótimo conselho para te dar. Mas antes do conselho, Paulo, eu quero contar um pouco da minha vida para ti, depois eu quero finalizar com o conselho que eu vou te dar, tá?
E aí o que aconteceu? O Eugênio tirou um livro em manuscrito de sua pequena estante de pinho, sentou-se junto a Paulo e leu Romance a lápis ou Apontamentos dos transes mais apertados da minha vida e da vida do meu fiel Sócrates. Ou seja, o Eugênio colocou a vida dele no papel. Então as anotações assim da vida dele, né? E agora ele está pedindo ali, né? Para ler essa história, né? E tudo mais. Então o que diz ali o Paulo? Ó, eu não sou nenhum quinhentista, tá? Adotei a linguagem de Dom Quixote. Então ele vai dividir em várias partes, né? Como é que foi a vida do Eugênio a partir de agora. Então a gente vai ficar sabendo da vida do Eugênio pelo próprio Eugênio, pelo livro do Eugênio, tá? Então reparem que no número 1 diz assim, ó, de como o autor e personagem deste livro, Eugênio, chegando aos seus 20 anos, se achou com o fiel Sócrates em uma posição muito crítica. E a mesma idade, por exemplo, do Paulo, né, com 20 anos, numa posição crítica ali. Aos 20 anos de idade, eu, Eugênio, era órfão de pai e mãe, então não tinha irmãos nem parentes, e ele só tinha um tio que era reformado lá do exército e tudo mais. Eu vivia em sua companhia, a companhia do tio, e as suas expensas, ou seja, ele que me bancava desde o tempo em que minha mãe enviuvou. Bom, aí o Eugênio vai dizer, né, que eles eram pobres, aí o pai do Eugênio morreu, o Eugênio só tinha uns 10 anos, e de novo aquela mesma história, muitos credores, não teve herança, e aí esse tio do exército acaba acolhendo o Eugênio e a mãe do Eugênio, só que a minha mãe faleceu 8 anos depois. E aí o Eugênio, reparem, né, tá com uns 20 anos ali, quando ele estava com 20 anos, hoje ele tá, segundo o narrador, em terceira pessoa, dizendo ali entre 25 e 28, né? Então o Eugênio ali, quando ele estava mais ou menos com 20 anos, ele entra em medicina. E o que aconteceu? O velho major, que me bancava, faleceu nesse mesmo ano. Meu tio não deixara nada, completamente nada. E aí o Eugênio não tem mais como bancar, por exemplo, faculdade, ele começa a vender os livros, fica muito pobre, e tá ali só com o cachorro dele, que é o Sócrates, que também começa a passar fome. Então ele se lembra, pô, o meu tio não é que não tenha deixado nada, né? Deixou uma espada, vou vender a espada. Tem um cavalo aqui que eu ganhei numa rifa, vou vender também. Então ele vende a espada e vende o cavalo. E aí ele acaba alugando um quartinho, só que ele diz, né, que um dia ele sonhou que o tio dele apareceu, indignado, né? Ou seja, onde puseste a espada minha, renegado, eu quero a minha espada, vai resgatá-la com teu sangue se for preciso. Tira ela das mãos daquele indigno senhor que tão infame uso faz dela. E aí, como ele diz, né, o Eugênio acorda sobressaltado, vai até essa casa desse Belchior, que ele, para quem ele vendeu a espada, consegue pagar e resgatar a espada. E esse dono, o que ele fazia com a espada, né? Por que o tio veio basicamente em sonhos? Porque esse dono usava para matar ratos. E aí o cara, né, o Belchior, chega, ó, pode pegar essa espada, deu-me cabo de um batalhão de ratos que por aqui andava a destruir-me os trastes, né? E aí o Eugênio consegue então essa espada de volta, tá? Então só para vocês lembrarem, o Paulo, enquanto tá mal, não conseguiu então ter basicamente, né, sucesso vendendo as suas obras de arte no Rio de Janeiro, mas conheceu um amigo chamado Eugênio que está contando a vida dele agora para o Paulo e que lá pelas tantas, né, ele vai dar um conselho no final pro Paulo. O que acontece, né? O Eugênio depois pega essa espada que ele buscou do Belchior, toca no mar para, enfim, né, fugir dos sonhos, dos pesadelos com o tio. E aí surge um amigo do Eugênio, que não é o Paulo, né? Porque eles se conheceram agora quando o Eugênio tinha 25 para mais anos, né? Agora o Eugênio, quando tinha 20 anos, ele conheceu um outro amigo, que era o Ovídio. E esse Ovídio chega, né, um rapaz com dinheiro, e pergunta para o Eugênio por que ele abandonou a faculdade. E o que faz o Eugênio? Já larga uma crítica. A ciência é lá para ti e para outros. Vocês que têm papai fazendeiro rico, e mesada à vontade, cama, mesa e luz, livros extraordinários quando bem lhes parece, não para mim, Eugênio, que não tem nada disso, entretanto preciso de cama e mesa. Só que o Ovídio diz o seguinte, ó, eu vim aqui te procurar, preciso de uma coisa tua, tá? Para eu ser feliz eu preciso de ti, Eugênio. E o Eugênio, como assim? É que de ti, respondeu o Ovídio, depende a minha felicidade. Eugênio diz, parei surpreendido, aquilo pareceu-me zombaria. Ele vai dizer, não, ó, lembra, Eugênio, que eu fui o primeiro que leu um poema teu? E o Eugênio diz, já não me lembro, pois lembre-te, fui eu, tá? Fui eu que li um poema, tá?
o teu primeiro poema, digamos assim, né? E aí eu sei que tu sabe escrever poesia e tudo mais, né? E o que aconteceu? Eu me apaixonei, diz o Ovídio, né, por uma mulher casada. Então, leia, Eugênio, a carta dessa mulher casada. Então, reparem: Senhor, acredito enfim no nosso amor. Tal é a pintura que dele me fizeste. Mas neste instante ainda não vos amo eu. Dizei-me que sois poeta, romancista e médico. Como poeta, causais-me compaixão. Como médico, horrorizais-me. Desculpai o falar-vos tão positivamente. Porém, eu me interesso em ti em paga, confesso-vos que como romancista serei capaz de amar-vos. Ou seja, o que acontece? Esse Ovídio conheceu uma mulher casada e o Ovídio diz, ó, eu sou médico, sou poeta, sou romancista, inventa ali, e essa mulher casada diz, olha, como médico não quero nem saber de ti, como poeta também não. Agora, romancista, se tu for romancista, sou capaz de te amar. E aí, por quê? Porque essa mulher casada é louca para ler romances. E aí ela pede, ó, se tu escreveu um romance e tudo mais, né, enfim, escreve mais um romance. E aí o Ovídio diz, ó, eu não tenho jeito para escrever, não tenho tempo. Então, Eugênio, eu vim aqui pedir para ti, tá? Se tu pode escrever o romance. Conheces-me bem, sabes que sou incapaz de escrevê-lo. Então eu faço um acordo contigo, ó. Daqui a 3 dias, eu, Ovídio, sigo para minha fazenda. Meu pai está bastante doente e minha mãe escreveu me pedindo que deixe a academia e parta o quanto antes. Não posso ali demorar-me mais de um mês. Durante esse tempo, tu escreve o romance e o mês corre por minha conta, eu te banco. Faze de conta que tu és meu guarda-livros. Tens o ordenado de 200 mil réis por mês, pago-te já 15 dias adiantados e os outros ao entregares-me os livros em dia, isto é, o romance concluído. Aceita? E o que faz o Eugênio? O Eugênio, como ele está precisando de dinheiro, ele aceita essa tarefa de escrever, então, o romance, tá? Prometi o romance concluído quando ele voltasse de sua fazenda. E ceamos como 3 príncipes, ele, Ovídio, eu, Eugênio e Sócrates, o meu cachorro. Bom, aí o que acontece, né? O Eugênio sente, né, que esse Ovídio estava muito apaixonado por essa mulher casada. Aí o Eugênio tenta escrever, mas não consegue. Aí ele cai meio que num delírio. E aí, nesse delírio, de certo modo, o Eugênio vai viver basicamente estes detalhes da paixão do Ovídio, o que o Ovídio contou. E o Eugênio vai viver agora isso aí em delírio, tá? E aí o que ele pensa, né? Bom, então vou pegar esse dinheiro, vou me divertir, eis-me no teatro lírico. Então na cabeça dele já está num delírio, basicamente confeccionando um livro, né? O Eugênio daí olha para o camarote, era num camarote de segunda ordem e que ficava à minha frente uma mulher. E aí o Eugênio já se apaixona por ela, tá? Só que qual é o detalhe? Alguém entrou no camarote, sentou-se ao lado dela, era um homem. Seu pai? Não. Ela representa ter 25 a 28 anos de idade e esse personagem 30 a 35. Então, não era o pai, era o marido dela. E aí termina o espetáculo, o Eugênio sai rápido para ficar na porta do teatro para ver ela. Com efeito, passou, viu-me, sorriu-se triste e tomou o braço de seu marido. E aí ela e o marido entram num coche, aí o Eugênio fica ali, né, pensando se um dia vai poder ficar com ela. Aí fica apaixonado, se lembra dessa mulher do teatro, o nome dela era Amélia, né? E ele acaba marcando, então ele consegue marcar um encontro com ela. Mas repara que tudo isso aí é um delírio do Eugênio. Seu marido, por indiscrição do Fâmulo, que nos servia de correio, soube de tudo e antes que soasse aquela hora, tudo obstou, levando sua mulher não sei para onde. E aí o que acontece? O marido descobre, né? E corta isso aí. E o Eugênio vai no encontro, não encontra ela, e a Amélia escreve uma carta daí. Meu amigo, somos muito desgraçados, procure-me, que eu não sei para onde vou. Meu marido soube de tudo. O criado cortou o fio dourado de nossa felicidade. Adeus, quem sabe se para sempre. Ah, de Amélia ali. Bom, então aí de certo modo, né, ele escreveu uma mini aventura aí em forma de delírio. E o que acontece nesse tempo é que o Ovídio, aquele que encomendou o romance, voltou. E quando ele volta, ele vê que o Eugênio está ali magro, sujo, mal, né? O Eugênio se queixando de amor. Ele disse, Eugênio, gritei-te, Eugênio, o que é que tu tens? Não te lembras de mim? Do teu amigo Ovídio? Não te lembras de ti próprio? O que é das tuas poesias? O que é feito de Sócrates? Só que o Eugênio está ali, murmurando, ultra romântico, não sabe quantos dias ficou em delírio ali.
Olha, sou aquele Ovídio, teu amigo que se apaixonou por uma mulher casada, que queria ser heroína de um romance, a Amélia, lembras-te? É? E aí o Ovídio, ele começa a ficar com pena do Eugênio e diz, ó, se tu quiser, eu pago a tua faculdade, só que o Eugênio não quer. Decididamente não, e 3 vezes não, responde ele. Já não quero ser médico, meu amigo. E demais, estou inutilizado para as ciências. Passei uma metamorfose anticientífica. Quero ler Paulo de Kock, quero fumar, quero compor versos, ensinar mímica a Sócrates e não quero mais nada. Ou seja, o Eugênio deixa claro que não quer ficar vivendo ali à custa dos outros, né? Vou trabalhar, tenho alguns títulos de habilitação, vou mendigar um emprego público. E aí que entramos a partir de agora na vida muito próxima do Eugênio, quando ele tinha 20 anos, com a vida do Paulo, que hoje tem 20 anos, que está ali, né, lendo esse resumo da vida do Eugênio. O Eugênio estava na mesma situação que o Paulo. E o que o Eugênio fez? O Eugênio escrevia poesias. O que o Paulo faz? Pinta quadros. E aí o Eugênio se lembrou, pô, eu faço poesia. Se eu tô mal de grana, não quero aceitar esse financiamento aí, né, do Ovídio, eu vou tentar ver se algum editor se interessa pelos meus poemas. E aí o que ele faz, né? Ele vai tentar isso aí. Não é presunção. 2 volumes em manuscrito que eu possuía, cheios desses romances do meu coração, as poesias, tinha eu em conta de agradáveis. Foi à casa de um editor. Só que aí o editor pergunta, né? De que gênero são as suas poesias, meu amigo? Perguntou-me ele com familiaridade. São líricas, respondi a ele. Tenha a bondade de ler uma delas. E aí ele pega uma ali de forma aleatória e o poema se chama Ai Maria, né? Uma poesia bem triste. Ai Maria, na várzea de esperança desmaiaram as rosas de amores e não hão de jamais novas flores nessa várzea viçosa brotar. E é um poema longo, eu só botei um pedacinho aqui, e quando ele termina de ler, o editor diz assim, gostei, mas há de concordar, Eugênio, comigo, que em tempos de apatia como os nossos, as poesias tristes aborrecem. E demais, convirá também que essas lamentações amorosas já enfastiam. O meu amigo parece ter o seu jeito para a coisa, é só mudar de rumo, isto é, em vez de escrever queixas amorosas, escreva aventuras jocosas que façam rir até doer o umbigo. Sirva-lhe de modelo este soneto de Bocage. E aí o editor começa a declamar um poema do Bocage, começa a rir, e está dizendo, ó, é disso que o mundo precisa. E a gente vai lembrar que o Bocage era um poeta português lá do tempo do arcadismo, que fazia poemas satíricos, tinha linguagem vulgar, linguagem mais obscena também, né? E eram poemas populares, assim, cantados nas ruas, nos bares. O Bocage foi chamado de poeta maldito. Ou seja, o que o editor está dizendo? Muda a tua régua, muda o teu caminho. Esse tipo de poesia, é bom, mas não faz sucesso. Quer fazer sucesso, vender? Faça tipo Bocage. Vá, continuou ainda meu amigo, e volte com 100 volumes destes sonetos bocagianos, e com certeza sairá daqui com as mãos abanando e os bolsos recheados de dinheiro. Então o senhor edita? Perguntou Eugênio, se eu fizer uma coisa lá Bocage? Nem se pergunta, interrompeu-me ele. Vá e volte, como lhe disse, e verá. Despedi-me do homem e quando cheguei a casa estava completamente decidido a compor sonetos ao paladar, exatamente de quem? Do editor. Não o que ele, Paulo, queria, o Eugênio queria, né? Mas sim o que o editor queria. Bom, o Eugênio termina a história. Lembrem, é uma longa história que ele conta a vida dele e tudo mais. Um livro dentro do outro livro, né? Uma história dentro da outra história, a metalinguagem aqui. E aqui, o que acontece? Paremos aqui, ancoremos aqui, disse Eugênio fechando o livro. E aí o Eugênio diz o seguinte, Paulo, tu foi a primeira e a última pessoa a ler isso que eu escrevi aqui sobre a minha vida, tá? E aí o Eugênio vai dizer, eu sou poeta, mas que tipo de poesia eu faço? Poeta, poeta no coração, meus pensamentos eram cheios de pureza como os credos das donzelinhas. Não era um Bocage. E aí o que acontece? O Eugênio diz, olha, um dia eu fui oferecer então, né, os meus versos para um outro homem, né, em troca de dinheiro, e esse homem rejeitou. Por quê? Porque não estavam escritos ao paladar dos libertinos e pôs a escolha do poeta, ou abraçar-se com a miséria, ou prostituir-se. Ou seja, tu quer viver na fome? Continua fazendo esses teus poemas desse tipo, Eugênio. Agora, se tu quer ganhar dinheiro,
se prostitua, como diz o texto, né? Ou seja, muda o rumo, faz aquilo que os outros estão mandando que tu faça. E aí a fome subjugou a virtude, prostituiu-se o poeta. Ou seja, fiz poemas, diz o Eugênio, né? À moda de bocage. Mas em recompensa, desde a hora da prostituição, nunca mais editor algum rejeitou os seus livros. E aí você se lembra lá do início dessa história do Eugênio, que ele disse que ia contar a vida dele, mas que no final ia dar um conselho para o Paulo? É esse conselho agora. Paulo, se tu não está obtendo sucesso fazendo as tuas pinturas do coração, se prostitui, muda o estilo, faz aquilo não que tu goste, mas o que dá dinheiro. Esse é o conselho. Ó, agora toma o conselho que te prometi. Queres dar saída aos teus quadros, vendê-los? Prostitui os pincéis como eu prostituí aquela centelha sagrada. Só que o Paulo, ele fica irritado. Paulo diz nunca, respondeu Paulo com resolução, nunca. E o Eugênio não entende, nunca? Pois então te abraça com a miséria. Só que o Paulo diz, não, se eu fizesse isso seria tipo uma ingratidão, uma fraqueza, né? Os homens são cínicos? Deixa-os ser. Puro é aquele que entre os cínicos não se prostitui. Pincéis que o meu velho pai, tão cheio de resignação, ensinou-me a manejar, e vou pintar algo para corromper a memória dele, de jeito nenhum, eu prefiro morrer de fome, diz o Paulo, né? E aí o Paulo rebate agora o Eugênio com outro conselho. Eu simpatizo contigo. Agora toma o meu conselho, Eugênio. Ama e te regenerarás. E aí o Eugênio vai dizer que já amou. Ele vai dizer, já amei, já fui banhar-me nesse rio, respondeu o Eugênio sorrindo-se, e saí das suas águas mais sujo de poeira do que estava. Só que o Paulo diz, não, então tu não amou de verdade. Isso não foi amor, né? Que quando tu experimentar o amor de verdade, tu vai ver que aí tu vai se regenerar de verdade, tá? Bom, aí o Eugênio quer contar mais um flashback, um pouco da história da vida dele, mais uma desilusão amorosa que ele teve. Ele conta um dia que ele estava em casa, aí veio uma mãe, começou a gritar, desesperada, porque a filha dela está dentro de uma casa que está pegando fogo. E todo mundo, quem socorre é minha filha e tudo mais. E o Eugênio ouve essa mãe desesperada gritar. E todo mundo ali, né, dizendo, é impossível, murmurar algumas vozes, ela vai morrer. Então começa a se cercar de curiosos, mas ninguém com coragem de invadir a casa e tirar a filha que vai morrer ali incendiada, né? Só que o Eugênio faz esse ato de coragem, invade a casa e salva a vida dessa mulher aí, né? Daí não sei o que foi feito de mim. De manhã acordei no meu leito, doía meu corpo todo, que em diferentes partes estava queimado. A minha cabeceira velavam duas mulheres, a mãe e a filha, né? Que ele salvou. Então ele fez um ato de coragem realmente ali, né? O Eugênio. E aí, o que aconteceu? O Eugênio se apaixonou pela filha dessa mulher, pela mulher que ele salvou ali, que tinha até uns 17 anos, loira e tudo mais, e a mãe está ali agradecendo a coragem de Eugênio. Este generoso homem parecia um homem de fogo nadando por entre as chamas, depois ninguém mais o viu. Dir-se-ia que as chamas o tinham devorado, mas daí um instante um estrondo horrível se fez ouvir, o sótão tinha caído, sacudido pelas labaredas e tudo mais, mas mesmo assim o Eugênio salva essa mulher. E o que diz o Eugênio para o Paulo? Paulo, pela fidelidade de Sócrates, eu amei essa mulher que eu salvei do incêndio, sim, amei-a. E ela, perguntou Paulo, ela também me amou. Só que como Eugênio não tinha dinheiro, o que essa mulher fez? Teve medo da desgraça, saiu de casa e foi refugiar-se na alcova da felicidade, entre os braços de um libertino de bigodes retorcidos e cabeleira frisada. A mãe morreu de desgosto. Ou seja, mais uma tragédia também na vida aqui do Eugênio, né, que se apaixonou por uma mulher, como ele não tinha dinheiro. E o Paulo está vivendo essa mesma explicação, se a gente for ver, né? O Paulo ama a Emília, só que ele não tem dinheiro. Só que o Paulo, de novo, não aceita essa explicação. Ainda não te dou razão, tornou-lhe Paulo. Ou seja, não é por isso o Paulo está dizendo que o Eugênio tem que desacreditar o amor, né? E a ideia de quando tu encontrar realmente um amor de verdade, aí sim tu vai acreditar no amor, né? Ou seja, aqueles dois amigos, um cético e o outro cheio de crenças, nenhum nem outro se desse por vencido. Ou seja, o cético aqui, né, o que não acredita muito nas coisas, que é o Eugênio, o outro cheio de crenças, que é o Paulo, cada um tentando botar o ponto de vista um mais forte, cada um com a sua opinião, cada um com a sua vaidade ali, né? Bom, o que faz o Paulo? O Paulo, ele resolve escrever para a mãe, que é a dona Inês, e para o comendador B,
Mas ele está, claro, escondendo na carta os sofrimentos, as desilusões todas do Rio de Janeiro ali. Ele não está dizendo que os protetores de arte estão cagando para ele, que não estão dando valor para ele. A mãe acreditava firmemente em tudo o que lhe mandava dizer o filho, bem como o próprio comendador. E a mãe, de novo, né, morrendo de saudades ali e tudo mais. Emília, também, a filha do comendador, também se correspondia com seu noivo e suas cartas eram verdadeiros idílios, né? Cantos de amor do mais ardente e saudoso amor. Só que um dia o Paulo ele vai receber duas cartas. A primeira carta é do comendador. Depois ele recebe também uma outra carta que é da mãe. Então a primeira carta é do comendador. Reparem agora a tragédia. O que diz o comendador? Senhor Paulo, esta escrita é às pressas. Eu, comendador, sou forçado a primeira vez na minha vida a quebrar a minha palavra. Lembrem, né? O comendador deu a palavra para o Paulo de dar a mão da filha para o Paulo. Só que agora o comendador diz que vai ter que romper esse compromisso. Sou forçado, portanto, a romper o nosso compromisso ainda em tempo quando se oferece a minha filha um esposo, que não excede o senhor Paulo nos dotes do coração, mas que infelizmente o excede nos bens da fortuna. Ou seja, né, chegou um homem ali, gostou da Emília, mas o cara com dinheiro querendo se casar com ela, e o comendador aceitou. Acabou quebrando, né, de certo modo, a palavra, e agora está pedindo desculpas, né, para o Paulo aqui. Inclusa, remeto-lhe essa letra no valor de 500 mil réis, sacada contra a casa do Sr. Couto, muito conhecida nessa corte. São aqueles 500 mil réis que tu deixou em meu poder para as precisões de sua mãe, que não chegou a precisar deles. Quis passá-los para suas mãos, porém elas o rejeitou. Creia na estima do seu admirador B. Ou seja, a mãe não quis aceitar das mãos do comendador o dinheiro, porque de certo ela já deve ter ficado muito braba com essa questão do comendador quebrar ali, né, a palavra dele de que o Paulo ia se casar com a filha dele, a Emília. Bom, uma notícia ruim para o Paulo, e agora vem a carta da mãe do Paulo, a Inês, que está indignada com essa questão da Emília e do comendador. O que a mãe diz? Querido filho Paulo, peço-te que deites o coração à larga, ou seja, arrume outro amor, lembrando-te que no mundo não faltam mulheres. É a notícia, filho, que veio me dizer há dias atrás, e quando menos o cuidava eu, o pai da menina Emília, o comendador, que ia se mudar ele para a cidade, porque a filha ia se casar com o filho de um fazendeiro muito rico, visto que ele, pai, tinha considerado melhor e viu que não tinhas grande futuro para fazeres a felicidade da sua filha. Ou seja, né, aqui por dinheiro. E aí a gente sabe, né, mãe é mãe, aqui a mãe está muito indignada. Ela diz, 1000 cães danados mordam o desavergonhado, o comendador que não reparou que retalhava o coração de tua mãe com aquelas palavras indignas de gente que tem vergonha. Ou seja, aqui a revelação, então, né, de um casamento que vai se realizar entre esse homem com dinheiro que apareceu ali e a Emília. E aí a mãe chama esse homem de tudo quanto é coisa e tudo mais, né, que houve algo quase de propósito ali. Esse homem que chegou ali, né, tipo, tomou conhecimento com o doutor logo depois que tu, Paulo, daqui saíste, e que de então foram a menina e seu pai pouco a pouco retirando-se da nossa amizade, o que me fez muitas vezes dizer à tua irmã que o coração me adivinhava alguma coisa triste. E aí a mãe então começa a desdenhar da Emília, dizendo que a Emília se vendeu, fala do comendador que quis devolver o dinheiro, mas ela não aceitou. Vem, filho, para a tua casa, volta e deixa estar que ainda hei de te ver casado com uma rapariga digna de ti, tua mãe do coração, a Inês. E aí o Paulo termina de ler as duas cartas, está trêmulo, pálido ali, e ele vai abrindo uma terceira carta que é da irmã Henriqueta. Henriqueta, depois de 1000 exprobações lançadas contra o comendador, dizia em sua carta que tinha ouvido dizer que Emília se casava no dia de seus anos, ou seja, no aniversário da Emília, e a gente pode depender, né, com 16 anos ela há de se casar. E aí o Paulo agora começa a pensar no Eugênio, né, naquele ceticismo de Eugênio, já que o Paulo era muito, de certo modo, idealista, né, bobão também. Bom, aí o que acontece? O Paulo tá mal, muito mal, e ele está se lembrando, ó, Emília fazia anos a 8 de maio e casava-se nesse dia, segundo o que Henriqueta mandara dizer a Paulo. E aí, depois de alguns dias das cartas, né, o Paulo está muito mal, e aí ele olha para o retrato da Emília que ele pintou no quadro, ele levou o quadro para tentar vender no Rio de Janeiro e tudo mais, né? Aquilo era tipo um talismã dele.
Como me enganei, e ele começa a olhar para o quadro, conversar com o quadro que está pintado em Emília. Como me enganei, como tu me enganaste, Emília. Astuta, quem dirá que a esta hora já traíste todos os protestos de amor com que me acalentavas a alma? Quem dirá? E aí ele começa a conversar com o retrato, ele vai começar agora a escrever uma carta. Lá te lembrarás de mim, porque daqui te envio os gemidos de minha alma. E tá ali, né, ó, escrevendo. Tua voz era a minha harmonia, teu sorriso era a minha vida. Quem descrera da harmonia ouvindo-te falar, quem não vivera tu lhe sorrindo, eu te escutei e te ouvi, cri, tu me sorriste e vivi, crite. Ou seja, ele tinha toda essa crença nela, né? E agora ele começa a falar como se estivesse vendo ela aqui, né, no casamento com esse outro homem agora. Vejo-te bem, aqui estás, ó, como estás bela e formosa. Cada volver dos olhos é uma instância de prazer. Cada palavra que ele te dirige é uma centelha de amor e te vai ao coração. Vão saindo os convivas do casamento, a orquestra vai adormecendo, apagam-se as luzes, já estão sós. Ou seja, dentro daquela ideia, né, da noite de núpcias agora. E aí o que diz o Paulo, né? Desgraçado, afasta-se dessa mulher, dessa Emília, porque ela vai morrer. E aí o Paulo pega, rasga a carta, tá com muita raiva e ele diz não. Continuou apontando para o retrato uma pistola. Então ele pega uma pistola e aponta para o retrato. Que naquele momento tirara de debaixo do travesseiro de seu leito. Não, não morrerei eu, Paulo. Morre tu, Emília, morre tu, que não faz falta ao mundo uma mulher fementida, uma mulher mentirosa. E o que aconteceu? Ó, ouves, meia-noite, ajoelha-te, desgraçada, reza o teu credo, que não ouvirás mais neste mundo o último som daquele relógio. Um momento, e o eco do tiro repercutiu por todo o quarto, seguido do estrondo de um corpo que caíra. Acabava de dar meia-noite. Então fica, né, essa dúvida agora, será que o Paulo cometeu suicídio ou o Paulo atirou exatamente, né, no retrato da Emília, certo? Surgiu um tiro, então, reparem que dá o tiro e o corpo que cai, né? E aí repercute na pensão onde está dormindo o Paulo esse tiro, né? E aí os donos já começam, que desgraça foi aquela, senhor Julião, né? E aí a dona ali, a escolástica, quer saber o que aconteceu. Ó, houve um suicídio nas águas furtadas. E aí acham que foi um suicídio. E aí estão chamando o delegado, o inspetor de quarteirão ali, e a dona escolástica começa a gritar na janela, começa a acordar todo mundo, e viessem servir de testemunhas da desgraça que lhe caíra em casa. A senhora escolástica era a senhoria da casa e, como tal, vivia regaladamente do rendimento dos quartos que alugava, onde estava hospedado o Paulo. Então começam a chegar muitos curiosos ali na frente do quarto do Paulo, chega o subdelegado, aí arrombam a porta, o quarto às escuras, e aí dizem, ó, está morto, bradou ele dando com os olhos no artista estendido no soalho. Ah, lá está a pistola, disse um curioso. Só quem é que surge ali na hora? O Eugênio. Pois o homem não está morto? Perguntou o subdelegado. O Eugênio diz, não, senhor, ele não está morto. Ele teve um acesso de delírio nervoso, tornou Eugênio a todos ali. Conhece esse homem, tem sofrido algumas contrariedades na sua vida e disso parte a alteração de seu espírito. Vossas senhorias podem retirar-se, ele fica a meu cuidado. Então o que fez o Paulo? Né? Ele deu um tiro no quadro e logo depois ele caiu, tá? Porque ele já estava fraco, mal, né? Com tudo isso que aconteceu na vida dele, tá? Só pela madrugada foi que Paulo tornou a si. E o Eugênio está ali com ele. E o Paulo tá tipo um cadáver ali. Sabes, disse ele apertando com força a mão de seu amigo. Quando ela morreu, ou seja, quando eu dei um tiro no quadro, quando ela morreu, Emília, eu senti as suas mãos frias apertarem as minhas e ouvi dizer-nos nos seus ouvidos, adeus para sempre. E aí o Eugênio não entende bem o que o Paulo está dizendo, acho que ele está até louco ali, né? Porque o Eugênio diz, pô, tá todo mundo te dando como morto, como suicídio. E o Paulo diz, sim, sim, tentei me suicidar. Só que aí, onde é que ele atirou? No retrato da Emília que ele pintou naquela obra ali, né? E aí o Paulo começa a falar sobre as cartas que recebeu, a dor e tudo mais, e o Eugênio começa a ler as cartas e qual é a decisão do Paulo. Bem, tornou-lhe Paulo, abre a gaveta daquela mesa, tira todo o dinheiro que lá encontrares, vai à urgência, Eugênio, vai até a agência e toma 3 passagens para Pernambuco no vapor, no navio, né, que deve sair no dia 11. E vamos embora daqui todos os 3, eu, tu e o teu cachorro Sócrates. E aí o Eugênio fica assim e o Paulo diz, mas
Cara, não tem nada que te prende aqui na corte. Aqui tu não tem família, ali encontrarás uma velha mulher, que é a minha mãe, que te servirá de mãe, e uma pobre donzela, que é a minha irmã, que te amará como a um irmão. E aí o Eugênio aceita e eles vão embarcar então para Pernambuco agora, tá? Já estamos quase no fim do livro. E aí na viagem o Paulo vai sendo o guia do Eugênio, eles chegam, o Eugênio pede, né, para a mãe do Paulo não tocar no assunto da Emília, para o Paulo não ficar mal. O Paulo está muito transtornado. Minha mãe foram as únicas palavras que se ouviram dos lábios de Paulo ao entrar na casa. E aí o Paulo fica mudo, está muito mal. Havia perto de um mês que mãe, irmã e aquele dedicado amigo Eugênio velavam a cabeceira do infeliz. Então já estão perdendo, né, a esperança, acham que ele vai morrer, só que quem é que surge ali como médico? O comendador. Só que o Paulo tá mal na cama e o comendador vai lá e pede perdão pro Paulo. Paulo, diz o comendador, sou eu o culpado de todos os seus sofrimentos, de todos esses desgostos que entristecem a sua pobre família. Perdoa-me, Paulo, perdoa-me. Ela, a Emília, minha filha, te amava. Maldito seja eu que os desgracei. E o Paulo tá mal na cama ouvindo isso, né? E o comendador tá mais mal ainda, soluçando. E o Paulo, quando ouve, né, o nome da Emília, fica muito mal. Ela. Quem proferiu aqui o nome dela? Quem? Quem foi? Diz o Paulo, né? E o Paulo começa a delirar. E o Paulo até não se lembra tanto do comendador, né? Daí o comendador diz: Eu sou o malfadado no berço, o que o será até a sepultura, o maldito entre todos os pais. Eu sou o pai da Emília, Paulo. Aí o Paulo diz: Ah, sois vós, disse Paulo, em meia voz baixando os olhos. E aí o comendador vai dizer, né, que hoje ele é o homem mais infeliz do mundo, né? E por quê? E nem sabe por que me visto de luto, e o comendador está todo de preto de luto. Por que eu tenho este rosto desfigurado, Paulo? Não sabe? Não sei. E aí ele revela, né? Porque a minha filha, a Emília, morreu. E reparem que coisa louca agora, o comendador vai explicar. Era a noite das núpcias da minha filha. Estávamos todos contentes, todos felizes, havia festa e alegria. Minha filha à janela, ao lado de seu noivo, falava da felicidade. Depois houve-se um grito agudo que foi transpassando a todos os corações. Era ela, minha filha, que ansiava e debatia-se nos braços de seu noivo. Fujam de mim, bradava a malfadada. Ali está ele que vai me matar. Ou seja, reparem que coisa louca, né? Bem no dia da festa de casamento, quando está para acontecer a noite de núpcias, o que acontece, Emília vê um cara que quer matar ela ali. E se a gente olhar, lembrem, é a mesma cena do Eugênio lá no Rio de Janeiro, do Paulo lá no Rio de Janeiro, em que ele dá um tiro no retrato. Então a Emília vê que alguém quer matar ela. Ouvem, bradou a desgraçada um momento depois, da meia-noite, e eu não ouvirei mais neste mundo o último som daquele relógio. Um momento e minha filha, soltando um segundo e mais agudo grito, morria em meus braços, murmurando: Paulo, adeus para sempre, e acabava de dar meia-noite. Reparem que coisa louca. Ela morreu, né? Enquanto que o Paulo estava matando ela lá, em forma de matar, atirando pro quadro. E o Paulo diz: sim, morreu, bramou o Paulo, mas quem a matou? E o comendador diz: Deus, respondeu, para o meu castigo. Então reparem que loucura, né? Emília morreu bem na meia-noite quando Paulo tinha dado aquele tiro na pintura dela. E o que o Paulo diz? Fui eu, replicou Paulo com força, por minha vingança. Então ele tenta ali, né, explicar isso aí. Só que agora o final aqui é trágico, porque, mais um detalhe, o Paulo acaba morrendo, quase que de remorso agora, né, e o comendador enlouquece. E caiu em cheio sobre a cama o Paulo. Já o comendador levantou-se dando uma gargalhada. Nesse momento, a mãe de Paulo, a dona Inês, Henriqueta, a irmã de Paulo, Eugênio, o amigo do Paulo, entravam no quarto. Paulo tinha morrido. E louco de fato estava o comendador. Bom, agora a gente tem um epílogo, né? O que aconteceu um ano depois. Para fechar o romance, nós temos esse epílogo que vai revelar o que aconteceu um ano depois. Ou seja, como um cachorro salvou a vida do Eugênio. Então a gente já sabe que esse cão aqui é o Sócrates. Então o Eugênio assume a narrativa basicamente dizendo o seguinte, né? Eu frequentava o primeiro ano de medicina quando uma manhã, saindo das aulas, fui topar no saguão da academia muitos rapazes em roda de um pobre homem que entrava bastante enfermo, doente, para o hospital. E esse homem que está entrando para o hospital aí, o Eugênio vê ele entrando no hospital, só que esse homem estava acompanhado de um cão. E esse homem queria entrar com um cão.
Só que o porteiro impede. Antes quero morrer por aí debaixo de algum alpendre do que me separar deste meu cachorro. E aí o Eugênio vê essa cena desse amor desse homem para o cachorro, e aí ele diz para esse homem, o senhor pode ir para a enfermaria, eu fico aqui cuidando do teu cachorro. E aí o que esse homem diz? Olha, Sócrates, vês este homem? É dele, deste dia em diante, que hás de ser amigo, ouvistes? Nós nunca mais nos veremos, adeus para sempre, Sócrates. Então, quando esse homem doente que está entrando no hospital passa basicamente a guarda do Sócrates para o Eugênio, todo mundo que está vendo aquela cena ali se comove, né? Chora. Então, a partir de agora, o Eugênio diz, dali o cão Sócrates me acompanhou como se nos conhecêssemos de há muito tempo. E aí, o Eugênio vai visitar esse doente, né, na enfermaria, e ele quer ouvir a história desse homem, né? E aí o Eugênio vê que ele está quase morto ali. Pedi-lhe que me contasse o que pudesse da sua vida. E aí esse homem diz, né, que, Eugênio, obrigado por cuidar do Sócrates, eu estou morrendo, né? Ainda não me matei porque eu tinha o cachorro, né, que é meu amigo, tá? E conta porque não correu aqui o suicídio. Imaginai um homem fechado no seu quarto na posição de desfechar nos ouvidos o tiro de uma pistola. Nesse instante batem com força na porta, o homem distrai-se, perde a posição e abre a porta. Entra um cão. O animal arrola-se aos seus pés, geme agonizante e com os olhos moribundos parece implorar o que quer que seja. O cão está envenenado, vem implorar a vida que lhe querem roubar, ao homem que vai desfazer-se da sua. Antítese das antíteses. Ou seja, esse homem estava para cometer o suicídio. Só que de repente entrou esse cão, que era o Sócrates, tá? E esse cão atrapalha o suicídio, de certo modo, né? Porque está ali envenenado e tudo mais. Então esse homem diz que tentou enxotar o cachorro e tudo mais para não atrapalhar o suicídio, né? Aí ele diz para o cachorro, não queres sair? Brada-lhe o homem vencido pela humildade. Pois bem, aprende a morrer. Só que o que acontece quando esse homem aqui, que está no hospital, vai dar um tiro contra a cabeça dele para cometer o suicídio, o que o cachorro faz? Um segundo e desfechou-se a pistola sem que a bala ofendesse um só fio dos cabelos do suicida. Isto porque no momento em que ia dispará-la, o cão dá um pulo sobre ele e desvia-o da morte, fazendo ir disparar-se o instrumento a 4 passos de distância. Ou seja, o cachorro impede o suicídio. O homem lança um olhar feroz sobre o animal e este lambe-lhe os pés. E aí, né, ele diz que já está uns 10 anos mal ali, enfim, já estava, né, mas o cachorro, de certo modo, né, salvou a vida dele. E eu juro-te pela alma de minha mãe que o mundo deixou morrer de fome, pela alma da minha irmã que o mundo prostituiu-se. Juro-te, cão, que desta hora avante pertenço-te, sou teu escravo e só por ti viverei. E o que acontece, né? Esse homem que era dedicado ao cão está morrendo e o cão vai ficar agora com o Eugênio para o Eugênio cuidar. Disse e expirou, ou seja, morre o homem e o Sócrates passa agora para os cuidados do Eugênio. E como é que termina o livro? Um ano depois das cenas, porque na verdade aqui a gente não sabia como é que o Sócrates tinha caído na mão do Eugênio. O Eugênio agora nos explica, né? Então é um cachorro que está com ele ali. E agora o que acontece para finalizar? Um ano depois das cenas que ficam descritas no capítulo 22, no silêncio da tarde serena, sentados todos à porta de sua casa, Eugênio, que o infeliz Paulo deixara em seu lugar a sua mãe, e que no sossego da pobreza fora regenerar as crenças nos olhos da irmã do artista, contava com aquele ar triste da saudade que ameniza as recordações, este capítulo truncado da vida do pobre Sócrates. Ou seja, o Eugênio, aqui a gente fica sabendo então que se casou com a irmã do Eugênio, a Henriqueta, ainda mantém essa linda amizade com o cão Sócrates, né? E aí, esse é o livro, um livro que não é tão bem costurado, vai para um lado, para outro, abre histórias paralelas, né? Talvez por isso não tenha entrado na galeria dos grandes livros do romantismo, mas não deixa de ser um romance interessante.